Então, muito boa noite oficialmente a todos e todas que estão aqui conosco. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. O nosso convidado de hoje é o Juan Carlos Germano, e ele vem contar para a gente a sua trajetória, né, dentro da sua atividade, que hoje em dia ficou um pouco distante, né, Juan? E começou um pouco diferente do que está hoje, né? Então, agradecer a presença dele, vou fazer uma rápida apresentação, como é de costume, né? Vocês já conhecem aqui o ritmo da gente, e aí passo a palavra depois para o Juan, e ele começa a fazer a apresentação, né? Então, o nosso tema hoje é o Auge Hub, mas não só o Auge Hub, né? E recebemos, então, o Juan Carlos Germano, que é pós-graduado em Engenharia Civil pela PUC do Rio Grande do Sul. Aqui faltou, aqui a parte de cima, ele está sempre comendo essa parte aqui, caramba. Na verdade, ele é graduado em... a outra semana aconteceu isso, peço desculpas. Ele é graduado em Administração pela PUC Rio Grande do Sul, não é isso, Juan? É pós-graduado em Engenharia Civil pela mesma instituição, sócio da Paulus e Blocos Cerâmicos, né? E é o fundador e o CEO da Auge, né? Então, rapidamente passei a palavra aqui, passo a palavra para o Juan, e agradecendo mais uma vez aqui a tua presença, né? É uma grande alegria ter você aqui com a gente, né? Antes, por conta da distância, era complicado a gente materializar essa possibilidade, mas aqui com o online, isso facilitou a vida da gente, né? Então, muito agradecida, muito bem-vindo, e a palavra é sua. Obrigado, professora Rosângela. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Se puderem ligar a câmera aí para eu ver os rostinhos antes de iniciarmos aí. Fico bastante contente aí de poder estar falando com vocês hoje, tá? Eu separei alguns slides. Opa, bacana aí, Francisco, isso é bacana, Ademir. Isso é bacana, porque muitas vezes a gente apresenta e não consegue ver as pessoas, às vezes nem tem feedback se foi boa ou foi ruim, então hoje eu espero que vocês possam contribuir bastante aí com a nossa trajetória, isso também vai ser importante para mim. Eu vou procurar, assim, colocar como é que a gente começou isso, onde a gente chegou, o que a gente está fazendo, e enfim, eu acho que, espero que vocês gostem. O Rodrigo, estou vendo, deixa eu ver quem mais que eu estou vendo. Tá, o pessoal ainda... Você vê que o pessoal tem os ajudantes aí, o Francisco hoje está com reforço, sim, que né? Bacana. Guadalupe também, tem o nosso Guadalupe. BIM. Eu tô tentando já deixar aqui o BIM por aqui, ó. Mas esses que pais legal, dessas cara, mães aí, tem um pequeno ali que na barriga já ouvia de BIM. Sim. Puxa, ele já faz um BEP como ninguém, viu? Filhos é incrível, né? Eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino, então a gente se diverte bastante, que bom que eles estão participando aí junto. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Deixa eu iniciar aqui, share screen. Vamos ver, se puderem me dar um ok por áudio, se já estão conseguindo olhar a minha tela. Compartilhada. Tá. Ok. Bom, show de bola. Então, assim, ó, pessoal, eu vou fazer uma apresentação mais ou menos em torno de 30 minutos, tá? Ela vai contar tudo, desde de mim até onde a gente chegou agora. Mas vocês podem ficar bem à vontade aí também, se no momento que eu estiver explicando alguma coisa, quiserem fazer uma pergunta, ou a gente deixa para o final, como vocês preferirem, tá? Bom, para começar, vou falar um pouco sobre mim. Eu me formei no colégio, né? E eu estava lá com meus 17 anos. E a Paulus é a minha empresa familiar. Eu e meu irmão somos a 5ª geração da empresa. Uma empresa que tem 95 anos. Nós fabricamos blocos cerâmicos, tijolos. Hoje tem 4 fábricas no Brasil. E quando eu saí do colégio,
eu queria fazer administração e eu disse para o meu pai, assim, né, olha, e aí, vou trabalhar lá contigo, né, como é que é? Ele, não, cara, tu vai fazer as tuas cagadas em outro lugar e quando tu ficar bom, tu vem trabalhar comigo, né? Foi isso que ele me disse. E, fiquei decepcionado, assim, né, mas eu acabei tendo experiências em outros ramos, né, então eu fui trabalhar numa empresa de medidores de energia, eu fui vendedor de roupa, assim, nesses períodos de Natal, eu queria pegar experiência com vendas, tive uma empresa de representações de materiais elétricos, que depois eu fechei. O cara que fala um pouco de tecnologia hoje teve a brilhante ideia, né, de abrir uma loja de vídeos, né, olha a falta de visão absurda que eu tive, né, e tu vê que a gente aprende com os erros, né, uma coisa assim, eu aprendi muito com os erros. E o que eu mais gostava era ser pagodeiro profissional, eu tinha uma banda de pagode, assim, acho que de uns 17 até uns 21 anos, Tudo a por ver aí. com o gaúcho, hein? E era o que eu mais gostava, por sinal, né, tocar na noite e tal, só que eu trabalhava de manhã e de tarde, estudava de noite, tocava pagode de madrugada, então alguma coisa não ia dar certo, né, e sempre sobrava pro trabalho ou para a faculdade. Eu me lembro que no primeiro semestre da faculdade foi um fracasso total, assim, eu acho que eu só passei em religião aqui na PUC. Mas assim, quando a banda terminou, eu fui trabalhar com meu pai e ele disse assim, naquela época nossa empresa tipo fabricava 2.000 toneladas de blocos cerâmicos por mês e ele me levou em São Paulo num benchmarking nosso e ele disse assim, olha, a gente tem que ser assim, ó, tá entrando na empresa agora, a gente tem que ser assim, automação, grande escala de produção, essa é a nossa referência, esse é o nosso benchmarking. E quando a gente voltou para Porto Alegre, a gente começou a trabalhar em empresa de blocos cerâmicos, e a gente, em 2008, tipo, alguns anos depois, tinha se tornado a maior empresa de blocos cerâmicos do país, automatizada, tudo, grande escala de produção. E esse é uma coisa interessante, pessoal, porque assim, ó, quando a gente chega o que acontece quando tu ultrapassa o teu benchmarking? Imagina assim, ter uma empresa de projetos que tu fica ali olhando o que eles estão fazendo, mas o dia que tu nivela eles, o que acontece? Esse é o pior momento. Ele pode ser bom, mas ele, ao mesmo tempo, joga uma responsabilidade grande nas tuas costas, que é o que eu faço agora? Né? Para onde eu vou? Porque tu não tem mais uma referência do que dá certo ou errado, e aí tu começa a errar mais e ter que acertar mais do que errar. E isso foi uma coisa que a gente vivenciou lá na Paulus naquele momento. Mas foi uma coisa que a gente soube lidar muito bem. Então, no momento que a gente não tinha mais o que buscar assim, de referência, a gente começou a caminhar com as próprias pernas. Então, a gente... tá aí a foto de pagodeiro aí, para quem não acreditou. Bom, então a gente começou a inovar com blocos cerâmicos mais resistentes para prédios mais altos. Então, os prédios mais altos em alvenaria estrutural com blocos cerâmicos estão aqui no Rio Grande do Sul. Tem prédios de até 17 pavimentos de altura, né, com blocos cerâmicos. Depois nós fomos também a primeira empresa no Brasil a lançar um manual de desempenho para o atendimento da norma de desempenho 15575, né, isso a gente lançou em 2015. Um manual que acabou deixando a empresa bastante conhecida assim, no Brasil, embora a gente não vendesse para todo o Brasil. E ali por 2014, 2015, foi a primeira vez que eu comecei a escutar sobre BIM, né, porque eu ficava pensando assim, que os caras estão falando do Mr. BIM, até então eu nem sabia o que era, não fazia a menor ideia, porque não era o meu dia a dia, sabe? E quando eu pego, por exemplo, assim, uma coisa nova, como é que a gente decide assim, se vai começar a mexer ou se vale a pena ou não? É basicamente quando a gente começa a escutar mais sobre as pessoas falando sobre o mesmo tema, né? Então eu senti que as pessoas estavam começando a falar mais sobre BIM. E aí eu perguntei assim para as pessoas, né? Tá, mas o que eu, Paulo Luzzi, consigo fazer com esse BIM, né? E várias pessoas foram nos dando assim um feedback, né? Olha, tu é um fornecedor, tu pode criar uma biblioteca da tua empresa, modelar todos os teus produtos em 3D, inserir as informações ali dentro para as pessoas utilizarem em projetos.
e foi aí que nós lançamos em 2016 a Biblioteca BIM da Pauluzi, né? Muito bem, eu senti que as pessoas baixavam muito mais a Biblioteca BIM da Pauluzi do que o Manual de Desempenho. O Manual de Desempenho, para vocês terem uma ideia, a gente gastou mais de 1 milhão. Foram muitos ensaios, ensaio de resistência a fogo. Vocês devem imaginar quão complexo é assim, fazer toda uma linha de produtos, sistemas, né, e validar assim, todas as partes de desempenho. E foi um trabalho muito custoso assim, para nós, e a Biblioteca BIM tinha sido um investimento muitas vezes menor, e que a gente tinha visto assim, um retorno do público super positivo. Então, foi a primeira vez assim, que eu pensei, puxa, esse negócio do BIM pode ser grande, né? Em 2017, eu estava em Londrina, tá, com o Fábio Vilas Boas, que hoje é o vice-presidente da Tecnisa. Nós estávamos num evento ali de alvenaria, a gente estava fazendo lecionando uns cursos, né? E eu perguntei para ele, assim, numa van, né, do evento, eu disse para ele, cara, Fábio, eu não sei o que eu faço, cara. Realmente, eu estou perdido. Eu já fiz o manual de desempenho da empresa, eu já fiz a biblioteca BIM, eu não sei o que eu vou fazer agora. E o Fábio, ele recém tinha voltado ali do Vale do Silício, nos Estados Unidos, tinha dito assim para mim, Juan, cara, eu vi um monte de coisa legal lá. Realidade aumentada, realidade virtual, VDC, acho que tu que é malucão, tu devia ir para lá, né? E quando ele falou realidade aumentada, a única coisa que veio na minha cabeça em 2017 foi o Pokémon Go, aquele joguinho, né? Eu disse pro Fábio assim, mas, Fábio, tu quer o quê, cara? Que eu casse blocos na cidade? Né? O que a gente vai fazer com isso? Ele, não, meu, pô, tu não entendeu. Tu vê o teu projeto na escala real, através de celulares ou dispositivos como o HoloLens, né? E foi aí que eu, pela primeira vez, assim, comecei a pensar sobre esse tema. Então, eu acabei me inscrevendo, assim, em cursos, né? Porque quando eu vou pegar uma coisa nova para fazer, eu costumo estressar o conhecimento a respeito. Então, eu comecei a me inscrever em cursos de realidade aumentada, realidade virtual, para eu entender mais, para depois eu ver o que eu ia fazer com isso, né? Então, conheci pessoas que acabaram trabalhando aqui conosco nesse projeto do Auge, né? Mas seguindo os conselhos do Fábio, eu acabei indo lá para o Vale do Silício, onde eu fui chocado assim, com um monte de tecnologia, um monte de coisa nova. Então, hoje em dia, a gente acha assim, que as coisas estão evoluindo muito rápido, e que aí eu já estava olhando assim, puxa, o que vai ser da minha empresa? Né? Porque hoje, em qualquer profissão, a gente vê assim, puxa, está tudo indo tão rápido, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha empresa? Assim, eu estava literalmente com a minha cabeça explodindo lá, sabe? Eu tinha ligado assim para o meu pai, meu irmão, eu disse, olha, vamos fechar isso aí e vamos abrir uma cabaninha de scuba diving lá em Aruba, alguma coisa assim, porque sei lá o que vai acontecer conosco, né? Mas depois, no último dia da visita, eu fiquei tranquilo quando eu vi a sede do Google e eu vi que toda aquela tecnologia que envolvia toda aquela tecnologia do Google, dos servidores e tal, era a tecnologia do tijolo, né? Então, eu saí grandão de lá, já estava mais tranquilo, começou a baixar, assim, a poeira, e eu comecei a organizar as ideias, no sentido, assim, eu gostei dessa realidade aumentada, eu quero fazer alguma coisa a respeito. E foi aí que a gente teve a ideia de introduzir a realidade aumentada no catálogo da Pauluzi, né? Então, a ideia era que os nossos clientes, construtoras, projetistas, o ensino de forma geral, universidades, pudessem interagir com os nossos produtos através de celulares e tablets, né? Então, nós criamos um aplicativo, nós criamos ele com um nome diferente, não era Pauluzi, porque a gente já estava imaginando que isso poderia se transformar um dia numa plataforma, embora o aplicativo só interagisse com o manual da empresa, né? Então, assim, as pessoas poderiam visualizar os produtos e também, durante o catálogo, podiam acessar as imagens que se transformavam em vídeos, como se fossem aquelas revistinhas do Harry Potter, por exemplo.
Então, vou mostrar para vocês um vídeo quando a gente lançou, tá? Esse vídeo até está no YouTube, no canal da Pauluze. Eu vou mostrar para vocês quando a gente lançou pela primeira vez a realidade aumentada para as pessoas em início de 2018, tá? Acho que vocês vão escutar o áudio. Ele permite a gente fazer isso, tá? Valeu. Foi muito tempo de trabalho, equipe fantástica, e a gente consegue em todo o catálogo. A minha mão tá tremendo, tá? Porque eu tô nervoso. Mas... Enfim, era um evento com 1.100 pessoas, né? O aplicativo não funcionava um dia antes do evento, então imagina a tensão na hora para ver se ia funcionar ou não. Foi bem grande. Só para confirmar, vocês escutaram bem o áudio ali? Se alguém puder me dar um retorno? Estão me escutando bem? Perfeito, Juan, perfeito. Ah, legal. Tá, beleza. Que eu não estou vendo vocês, nem o chat, mas eu vou seguindo aqui. Então, o que aconteceu, pessoal? Isso aí foi o que nós vimos depois de lançar o manual. Pessoas interagindo nas mídias sociais com um tijolo, tá? É interessante, assim, porque eu comecei a pensar, né? Não tem nada de engraçado num tijolo. É uma coisa muito simples, muito antiga, sem graça, assim, praticamente. Só que, assim, ó, quando a gente coloca uma tecnologia nova, alguma coisa nova, a gente faz de alguma maneira diferente, tudo fica legal de novo. E foi isso que a gente viu. Pessoas postando fotos de blocos de tijolos no Instagram, Facebook, interagindo com os seus familiares. Foi uma coisa sem precedentes. E foi ali que a gente sentiu, assim, ó, que ao vivenciar, assim, mais o uso da realidade aumentada, a gente foi se dando conta que, puxa, tem uma grande facilidade, né, no aprendizado 3D contra o 2D. No nosso manual, os vídeos eram muito mais legais do que os textos. Não tinha barreira de entrada, porque todo mundo praticamente hoje tem um celular, um tablet, e era uma forte tendência da tecnologia, até criada pelo Pokémon Go, né, assim, iniciada pelo Pokémon Go, assim, no sentido de um exemplo de uso da tecnologia, né? E a minha cabeça já estava borbulhando lá com um monte de possibilidades que poderia surgir a partir disso, né? Por exemplo, a realidade aumentada poderia ser utilizada para projetos, poderia ser usada em procedimentos, lista de verificação, canteiro de obras, manual do proprietário, poderia ser utilizado em universidades, né, para um aluno poder apresentar para um professor, ou para o professor poder utilizar em sala de aula, pós-obra, gestão da qualidade como um todo, e marketing, venda, dentre outros, né? Então, a gente estava vendo bastante possibilidade. E isso é interessante, porque eu cheguei no momento em que eu tinha que definir assim, tipo, vamos transformar o Auge numa plataforma ou vamos deixar ele só um aplicativo da empresa, né? E aí, como eu não era dessa área, eu comecei a tentar analisar o que estava acontecendo assim na parte de projetos, né? Então, ali a gente vê um escritório da década de 50, então era grande espaço físico, imagina gerar uma versão, né, naquela época. Então, o que era inovação para esses caras? A inovação era uma caneta com mais tinta, uma régua com mais ângulos, uma mesa mais ergonômica. E aí foi surgindo a digitalização, né, que é esse GIF que vocês estão olhando. As coisas foram entrando para dentro do computador, né, foram perdendo espaço na mesa e sendo digitalizadas, né, e isso fez com que softwares 2D surgissem, e em pouco tempo, ninguém mais se sentiu produtivo, nenhuma empresa mais foi produtiva fazendo projetos da forma anterior, né? Porque gerar uma versão era mais rápido, apertar o del do que desenhar de novo, né? E isso mudou a indústria, né? E eu não sei exatamente vocês que estão acompanhando assim a faixa etária, enfim, mas
eu me lembro muito bem a primeira vez que eu fui chocado com a tal modelagem 3D. Tá? Ela foi no filme do Toy Story, em 95. Quando esse filme surgiu no cinema, ninguém mais quis assistir um filme que não fosse daquele estilo, né? Que fosse modelado em 3D. Aquilo mudou a indústria do cinema, que era uma das indústrias naquela época mais poderosas do planeta. E com o avanço dessa tecnologia, assim, que surgiu muito no cinema e ela se espalhou por outros setores, chegou na engenharia, obviamente, e junto com o conceito BIM também, né? E quando eu comecei a olhar esse cenário, eu pensei assim, puxa, a indústria da construção está exatamente nesse momento de mudança entre o 2D para o 3D. Né, se a gente for resumir assim. Isso significa que já muita gente só faz em 3D, significa que também tem pessoas, ou projetistas também, que só fazem em 2D, mas o fato é que esses avanços, eles sempre são um efeito catraca, é aquele efeito que quando tu passa, tu não volta mais para trás, tu não retrocede mais. E aí eu estava vendo assim, puxa, esse é o momento tá se desenhando, a indústria está indo para o 3D cada vez mais, isso é uma tendência, já está acontecendo, vai aumentar, e a realidade aumentada é uma dessas tecnologias, né? Tem outras, mas é uma delas que pode ser facilmente acopladas junto com o 3D, né? Por quê? Porque vamos pensar assim, ó, que quando nós temos várias vistas de um projeto no canteiro, a pessoa que está lendo aquelas vistas, se a gente pensar rasamente sobre o problema, ela está tentando interpretar uma cena 3D no cérebro dela, nada mais. Ela está tentando juntar aquelas coisas no cérebro e fazer um render no cérebro dela para imaginar como aquilo deve ser montado, enquanto hoje pode ser colocado esse projeto na frente dela com o celular, na escala 1:1, inclusive, né? Então, eu estava pensando que muitas vezes a pessoa que está lendo ou interpretando essas plantas, ela também não teve o treinamento, muitas vezes, que você teve, né? Ou a pessoa que está fazendo projetos ou emitindo plantas tem possivelmente mais tempo de utilização do que, às vezes, aquela pessoa que realmente só quer executar uma tarefa lá na ponta, né? Então, eu comecei a fazer essa leitura do cenário e por isso que eu gastei um pouco de tempo nesse slide, porque eu queria que vocês entendessem o motivo na qual eu resolvi continuar investindo meu dinheiro e tempo no auge, tá? Só que tinha um problema, nós não sabíamos nada de arquivos de engenharia, ou softwares de engenharia. Eu nem sabia o que era um IFC, mesmo depois, assim, de lançar o manual da empresa. A gente foi começar a aprender o que era o IFC, o que era BIM, formatos de arquivo, tudo dava errado, né? Mas até o dia que a gente conseguiu, acho que depois de 9 meses, se eu não me engano, colocar um projeto na escala real no ambiente. Naquela época que a gente perguntava para o Google como fazer e tal, por isso que demorou tempo, assim, porque não era tão comum criar um processo muito automatizado. E a gente foi, acho que, um dos primeiros, assim, a conseguir automatizar num fluxo super, super simples. E que foi esse. Então, quando nós lançamos o Augen, faz exatamente 2 anos que ele foi lançado, 2 anos e 1 semana, alguma coisa assim. E quando nós lançamos, ele era um plugin que a pessoa instalava dentro do Revit, que apertava um botão e o projeto que estava na tela ali da pessoa ia para o aplicativo, e com o aplicativo a pessoa poderia colocar ele na escala 1:1 no ambiente, né? E aí a gente lançou isso aí num evento aí em São Paulo, e a gente achou assim, bom, o pessoal vai amar isso aqui, né? Ficou super fácil, é só apertar um botão, vem realidade aumentada num celular e pronto, tá resolvido, né?
Então, nós lançamos nesse evento da Construtec, dia 31 de março, acho que de 2019, e o pessoal achou assim, que era uma coisa inusitada, né? Tipo, uma empresa de tijolo vai lá e lança uma plataforma de realidade aumentada. Olha que maluco é o mundo hoje, né? É o que a gente chama, assim, das concorrências transversais. É quando uma empresa de um outro setor, daqui a pouco começa, sei lá, eu vou querer começar a fazer cheeseburger e vou competir com o McDonald's, sabe? Uma empresa de tijolo. Um hambúrguer em formato de tijolo, sei lá. E aí começa a competir, sabe? O mundo está muito assim, dessas competições transversais, que são as mais difíceis de a gente prever. A gente não consegue ver de onde vem o risco, né? Então, eu tinha, assim, uma expectativa, né, quando nós lançamos, quando eu estava voltando para Porto Alegre, o meu pai falou assim, esse negócio aí que tu lançou, quantas pessoas tu acha que vão estar usando isso? Eu disse para ele, olha, eu acho que em um ano 10 mil pessoas, né? Aí ele deu uma risada, assim, para trás, assim, não viaja, fião, não viaja, cara. 10 mil pessoas vão estar usando isso, né? Eu disse, acho que 10 mil pessoas, né? Bom, só que a realidade é que quando a gente lançou, assim, as primeiras semanas, era só os nossos amigos, pessoas próximas da gente, alguns clientes que usavam. Então, para mim foi uma grande decepção, assim, as primeiras semanas do auge, né, e a gente tem que aprender a conviver com isso, porque quando a gente cria uma coisa nova, ou faz uma coisa diferente e acha que vai dar tudo certo, nem sempre é assim, né? Bom, um mês e pouco depois, eu me lembro que eu estava na FEICOM, né, eu estava apresentando ali o auge para as pessoas, né, olha, tu faz isso, faz aquilo, assim, um monte de gente passando, assim, eu queria falar com todo mundo, explicar para todo mundo, um a um. Tinha um cara que estava me alugando ali, tipo, 40 minutos falando comigo, e eu já estava com vontade de dar um soco nele, assim, tipo, tem um monte de gente para eu explicar aqui, mas eu educadamente, assim, fui, não, ok, vamos lá. Depois de eu explicar tudo, ele pediu ainda para eu fazer um vídeo explicando tudo, né? Eu disse, tá, tudo bem. Aí fiz o vídeo, né, e tal, explicando e tal. Depois do vídeo ele perguntou, puxa, Rua, tu te importa de eu postar no meu LinkedIn, né, para compartilhar com meus seguidores e tal? Eu olhei pro cara assim, o cara não tinha cara assim de ator de cinema nem nada, né? O cara, faz o que tu quiser, beleza, não tem problema nenhum. Muito bem. No outro dia, eu cheguei na feira, eu abri o Instagram, que a gente tinha tipo 300 seguidores, era só nossos amigos. No outro dia tinha 1.300. Eu fui olhar o que estava acontecendo, era o post que o cara tinha feito, só que ele hoje tem, sei lá, 200 e poucos mil seguidores, né, da engenharia moderna. Fabrício Kennedy, que chegou no outro dia ali no evento, foi me visitar ali de novo. Quando esse cara veio me visitar, eu dei um abraço nele, porque eu nunca tinha pensado que eu poderia usar, por exemplo, uma mídia social para divulgar a nossa ferramenta. E esse cara foi o que nos abriu esse olhar, assim, para a parte digital, né? Logo que nós lançamos o Auge. Então, hoje em dia, um grande amigo, a gente ficou amigo, porque eu realmente contei para ele o que eu tinha pensado, né? Na hora, a gente deu bastante risada, mas isso é para ver como às vezes as coisas acontecem, né? Bom, o que começou ali a acontecer, tá? Quando nós iniciamos ali a olhar mais no Instagram, começaram a surgir mais vídeos e pessoas curiosas, né? Puxa, como é que legal, mas tem um tutorial? Seria uma boa vocês fazerem um explicativo. Ou seja, ali que eu me dei conta assim, puxa, olha só, a gente fez uma coisa, a gente fez um software super legal, mas a gente não ensinou as pessoas a usar. Então, eu reuni a equipe assim, e disse, pessoal, vamos fazer um tutorial disso aqui, vamos organizar para fazer um tutorial e tal. Só que, no mundo de hoje, às vezes alguém já teve essa ideia. Olha o que aconteceu, tipo, uns 3 dias depois de a gente ter essa ideia de fazer um tutorial. Olá, pessoal, bem-vindos ao Engenhabim. Meu nome é Fabrício
E este vídeo é para explicar para vocês como instalar e utilizar um aplicativo de realidade aumentada chamado Auge. Olha que absurdo isso, gente. Esse é o terreno que vai ser construído essa obra, tá? Mas o objetivo agora é mostrar para vocês esse aplicativo. Olha que coisa fantástica. Escala 1 para 1. A gente vai caminhando durante a obra, a gente vai caminhando no terreno e a gente consegue mostrar isso para a equipe, mostrar isso para o empreiteiro, que forma que vai ser desenvolvida, qual é a concepção disso tudo, tá? Então é uma maneira de apresentar os projetos simplesmente incrível. Tá? Custo desse aplicativo? Nada, não custa nada, ele é gratuito. Tá? Então, se eu fosse vocês, eu ia correndo lá baixar, instalar, começar a utilizar, começar a testar aí com os seus modelos e dar um susto no pessoal na obra, né? Porque realmente assusta, né? A primeira vez que você olha, assim, poxa, o que é isso? Enfim, é tecnologia a serviço de nós projetistas para poder apresentar nosso projeto da melhor maneira possível. Bom, então surgiu esse tutorial do Fabrício, da Engenharia BIM. Eu não conhecia ele, liguei para ele, assim, disse, cara, acho que ele até achou assim, puxa, o que o cara quer, será que eu não podia ter publicado? E eu ainda liguei para ele para perguntar se eu podia usar o vídeo dele para recomendar para as outras pessoas que estavam precisando de um tutorial, né? Então foi muito bacana, porque aí todo aquele fenômeno, assim, que a gente tinha validado lá com os blocos cerâmicos, começou a acontecer. Só que de uma forma bem maior, porque as pessoas estavam interagindo com os seus projetos, né? Então, assim, era uma forma das pessoas divulgarem o seu trabalho, marcarem o Auge, e aí o Auge recompartilhava o trabalho. Então, assim, virou um círculo virtuoso para todo mundo, né? E enquanto isso, a gente estava construindo o software, recebendo os feedbacks das pessoas, puxa, eu queria um botão assim, um botão assado, acho que está faltando isso. Então, a gente foi evoluindo a ferramenta a partir dali. Outro fato bacana também, um dia eu estava, aí a gente já usava bem mais assim o Instagram, então um dia eu estava olhando o Instagram e vi esse vídeo aqui, ó. Galera, eu tô diretamente aqui de Recife, no Masterbin, e o pessoal tá testando o Auge. É bom, não é, galera? Esse vídeo do professor Marcelo Rosbeck e o Rui Rauli também, acho que foi a primeira vez que eu comecei a notar assim, que o Auge estava sendo utilizado em sala de aula, né? E isso foi muito bacana, porque era uma coisa que a gente já tinha imaginado lá no início, de que ele poderia, sim, ser utilizado em sala de aula. Então, no final do ano ali, do ano passado, a gente já estava vendo que já tinha mais de 150 universidades utilizando a ferramenta. Aí nós conectamos, assim, com o TQS, tá? Eu vou passar um pouco, assim, também, senão a gente fica muito... até vou contar para vocês aqui essa aqui, que era um plugin do Revit, né? E nós tínhamos feito o plugin para o SketchUp. Só que a gente tinha visto que muita gente estava pegando as estruturas do TQS, mandando para o Revit para mandar para o Auge. Só que o TQS é um software fechado, né? A gente não tem como fazer um plugin. Então, um dia eu mandei um e-mail para o seu Nelson, do TQS. Ele respondeu assim, Rua, tá, vem aí, né? Vem aí às 3 da tarde, né? Mas creio que não precisaremos de muito tempo, né? Eu pensei assim, né? Puxa, vou perder meu Uber, vou perder tempo, né? Mas, vou lá tentar, não custa, né? Se o cara ali achava que tinha uma chance em 1 milhão, né? Eu tipo, alguma chance eu vou ter que ter, né? Assim, de conseguir integrar com um software que é fechado. E quando eu cheguei lá na reunião, o Guilherme do TQS me recebeu, eu disse, tudo bem, eu sou o Juan, do Auge, a gente está fazendo um aplicativo. Tu que é o cara do Auge? Eu, sim. Cara, meus clientes estão postando todos os dias isso aí no Instagram, o que tu precisa? Eu disse, eu quero que vocês façam um plugin direto para o Auge. Aí ele disse, tá. E é engraçado, pessoal, porque essa reunião, ela demorou, tipo, 5 minutos, sabe? Em 5 minutos estava tudo resolvido. E foi ali que a gente conseguiu integrar o primeiro software fechado, assim, no Auge, que foi muito bacana. E quem ganhou foram as pessoas que utilizam o TQS. Né? Então, a gente lançou
Depois teve uma semana que várias contas ali do Instagram também começaram a divulgar mais vídeos sobre realidade aumentada. Isso gerou com que mais e mais pessoas começassem a usar a plataforma, assim, de uma forma rápida, sabe? E até que teve um dia que caiu os servidores, né? Ficou 12 horas fora do ar. Foi o pior dia disparado, assim, que a gente teve aqui no nosso projeto. A gente recebeu muitas notas, assim, 1 estrela nas lojas, né? Tinha gente que estava indo para reunião, ia apresentar, não funcionou, sabe? Então, foi a primeira vez que a gente sentiu, na verdade, que as pessoas gostavam do app, né? Porque, embora, assim, a gente tenha recebido bastante nota 1 estrela naquele dia, muita gente também comentou, assim, a gente pediu desculpa para todo mundo ali no direct e tal, né? Mas, demonstra que o app está fazendo sucesso, né? Isso é ótimo, né? Quanto mais vocês crescerem e evoluírem, melhor para a gente que utiliza. Então, as próprias pessoas que utilizam nos levantaram ali o queixo para a gente não baixar a cabeça, sabe? E isso foi muito bacana, porque esse carinho, assim, o apoio que a gente tem das pessoas que utilizam é muito importante para nós. Teve um dia de sorte ali que eu recebi uma mensagem da GBCAD, eles queriam integrar o software deles, o Active 3D e o Arc 3D, e também queriam fazer um plugin para o BricsCAD, para o Augen, né? E eu perguntei para eles ali, pô, Geraldo, que linguagem tu usa, né, para programar? Ele, C++. Aí eu disse para ele, puxa, né, help me, help you, né? Me ajuda aí quando tu fizer esses plugins, já faz o do ArchiCAD também, que o pessoal está pedindo. Então, a gente conseguiu lançar 4 plugins ao mesmo tempo, foi muito bom. E aí surgiu uma nova demanda também das pessoas que utilizam os softwares da AutoQI. E naquele momento, eu não conhecia muita gente, assim, do mercado, porque eu era um entrante, né, assim, não era o meu mercado de software. E eu não conhecia eles ainda, então o que a gente fez? A gente colocou um stories, assim, né? Coloca aqui qual plugin tu queres que a gente faça, né? Então respondeu um monte de gente, assim, pedindo softwares da AutoQI, né? E a gente respondeu manualmente para cada um deles, né? Olha, a AutoQI é um software fechado, né? Vocês teriam que pedir para eles para liberarem este envio. Para nós seria ótimo. Então, eu sei, assim, que de um dia para o outro eles devem ter recebido, sei lá, de 50 a 100 e-mails pedindo uma conexão com o Augen. E eu, uns dias depois, mandei para eles assim, olha, AutoQI, tudo bem? Né, vários usuários de vocês estão solicitando para nós plugins, né, direto do software de vocês. Não sei se chegam a pedir isso para vocês, né, mas se tiverem interesse em fazer uma exportação direta, vai ser ótimo. E foi aí que eu conheci o pessoal da AutoQI, a Michelle, o Edvânio, e nós conseguimos lançar isso no início do ano passado. Então, hoje também, os usuários da AutoQI também têm essa integração direta com o Augen. Aqueles 10 mil usuários lá que eu tinha comentado com meu pai acabaram acontecendo em 5 meses, né? A gente começou a crescer também, hoje assim, uma faixa de 200 novos usuários por dia. Eu achei, sim, que era uma hora de começar a focar mais na ferramenta, porque naquele momento, pessoal, era um hobby para mim. Eu trabalhava muito pouco no Augen, o nosso trabalho era muito lento, porque não era a minha atividade principal, não era a atividade principal das pessoas que trabalhavam, e a gente ia levando, né? Só que quando a gente começou a ver que estava começando a tracionar, assim, estava começando a ter mais envolvimento, a gente resolveu integrar o site do Augen, criar mais possibilidades dentro do aplicativo, como um profissional ter um espaço dentro do aplicativo para colocar os seus projetos que queira mostrar, ou uma empresa que queira divulgar seus produtos. Nós começamos a trabalhar com a informação BIM, que era uma coisa que as pessoas realmente queriam, né, visualizar, ao tocar em cada elemento, né, ver as propriedades. Nós também disponibilizamos que a pessoa pudesse criar no site do Augen aquelas experiências de vídeo que vocês viram no catálogo da Pauluzi, né? Então, por exemplo, nesse caso é um caso de uso ali na Cirela, onde eles digitalizaram os procedimentos de alvenaria. Então, a pessoa consegue com o celular olhar ali como executar cada tarefa, por exemplo. Nós
inserimos a possibilidade da pessoa carregar um FBX com texturas, né, ou um mapa único de texturas, onde possa ser inclusive renderizado com sombras, para trazer um realismo maior, né? Ficou muito bacana. Ou uma forma também de sequenciar projetos, né, em realidade aumentada. Ele não é o 4D exato do BIM, mas ele é uma forma de a gente sequenciar algumas fases. Aí nós começamos, inicialmente nós tínhamos um problema, porque o Navisworks não exporta IFC, então nós tivemos que achar uma forma de federar os projetos, né? Então até foi bem melhor para nós, a gente teve que entender sobre isso, como utilizar as coordenadas, como fazer com que os arquivos pudessem ser federados. Então a gente lançou essa possibilidade e também... Esta referência, colei atrás da placa, quando eu miro nela aqui agora, ele já encontra o modelo, já coloca na posição correta, na rotação correta e mostrando aqui também todos os parâmetros, né? Inclusive em escala 1:1, tá vendo? Ó, BIM Data. Agora a gente consegue enxergar os dados IFC. Conforme eu vou movimentando agora, olha lá, já estou dentro aqui da edificação. Muito bacana, né? Então, essa funcionalidade que o Fabrício acabou de explicar é sobre o Reference Tracker, que é uma forma de a gente alinhar o modelo junto com uma folha A4 para que ele seja posicionado na escala e no alinhamento correto, conforme a gente definiu dentro da plataforma. Aí o aplicativo começou a ganhar usuários de fora do Brasil. O aplicativo era em português, ninguém entendia, né? As pessoas pediam para a gente traduzir, assim, hey, what does it mean carregar? Né? Então, era interessante, assim, isso nos levou a traduzir o aplicativo para espanhol e para inglês. Então, as coisas que aconteceram aqui no Brasil aconteceram lá também. Ninguém estava entendendo como usar o aplicativo, mas todo mundo gostava dos vídeos, né? E aí a gente pensou assim, a gente foi até ousado, assim, a gente pensou, puxa, se a galera se virou aqui no Brasil, deixa a galera se virar, né? Tipo, se eles acharam uma forma de resolver aqui, vamos focar no nosso trabalho e deixa a galera se virar. Então acabou surgindo vários tutoriais. How we can work with the augmented reality app Augin. So first and foremost, I'm going to go to my web browser. And this is the website, aug.in.app. Então surgiram assim vários tutoriais. Hoje tem tutoriais até em vietnamita. Interessante, assim, eu nunca tinha vivenciado, assim, isso, assim, de uma coisa que eu estava lidando, sair do Brasil, assim, de certa forma. Então, a gente nem sabe se as pessoas estão falando bem ou mal, sabe? É interessante, é diferente, né? Então, por exemplo, hoje em dia, pelo que a gente já mapeou, tem até curso na China de Augin, pessoas que ensinam, tem pessoas que ensinam no Vietnã, tem pessoas na Rússia. Então, é bem interessante. Hoje eu recomendo para você, assim, puxa, quero saber como usar o Augin. O próprio Marcelo, o próprio Rui, o próprio Fabrício da Engenhabim criaram um curso, tem várias aulas ali no YouTube também, ou no site da Engenhabim, eles entregam até certificado, contando todos os passos a passos de utilizar todas essas funções que eu mostrei até agora. Tá, então isso está disponível, é gratuito, basta ter interesse ali, fazer o curso, acho que é aproximadamente umas 2 horas, e dá para entender bem como usar a ferramenta. Bom, esse é um resumo do Augin hoje, em 2 anos, ele, na verdade, já está acima de 175 países, nós passamos de 120 mil usuários, pessoas que utilizam a ferramenta, e a gente já está com a experiência de ter processado mais de 20 mil projetos de arquitetura e engenharia. Hoje o Augin é o aplicativo no mundo que tem mais integrações diretas com softwares de engenharia. Recentemente a gente integrou com a plataforma TOTUS e também com o Blender BIM Add-on, né? Então a gente tem esse objetivo, ele é meio ousado,
mas o nosso objetivo é tentar otimizar a comunicação do setor, né, de ponta a ponta. Quando eu falo isso, assim, a gente começou muito pela parte, assim, dos projetistas, mas eu espero um dia a gente estar conseguindo integrar, assim, até a parte de facility management. E nosso grande objetivo também é contribuir para que a gente possa diminuir, assim, esses problemas de comunicação que cercam o nosso setor, para que a gente possa conseguir reduzir erros, né, que, enfim, acontecem. No final do ano, nós divulgamos no nosso canal do YouTube os próximos passos do Auge, e eu vou focar um pouquinho agora sobre isso, tá? Porque nós começamos com uma forma de visualização, né, que foi a realidade aumentada. Esse é o início, foi o início do Auge. A certo ponto, nós percebemos, isso é uma coisa assim que já faz 1 ano e meio que a gente já estava pensando, assim, embora as pessoas estivessem utilizando e gostando, a gente não estava satisfeito. A gente não estava satisfeito porque os projetos estão ficando mais complexos, mais detalhados, e isso é bom, isso é muito bom. Só que o Auge não estava conseguindo dar conta. Por exemplo, porque a gente está trabalhando com um smartphone, que é um equipamento bem mais fraco do que um computador. E, embora esteja evoluindo tudo, mas, assim, ele continua sendo mais fraco. E a gente não conseguia, assim, abrir arquivos maiores que 100 mega, 150 mega num celular. E isso frustrava eu e minha equipe. E a gente fez uma reflexão, assim, tipo, bem honesto, assim, com vocês, né? A gente pensou que se a gente quiser ser alguém, assim, uma empresa reconhecida, que tem, assim, mais capacidade, a gente precisa resolver esse problema. E os formatos de arquivo que tem disponível hoje, que, por exemplo, pega um IFC, transforma ele num OBJ, transforma ele num colada, DAI, GLTF, GLB, não estavam resolvendo para nós, porque isso a gente já estava utilizando. E então nós fizemos pelos últimos 8 meses aqui no Auge, a gente começou a desenvolver o nosso próprio formato de arquivo, onde tudo pudesse ser otimizado para um celular, né? E então, a partir do IFC, a gente começou a reconstruir todo o arquivo de uma forma mais otimizada, binarizada, e que a gente conseguiu porque nossa ideia era assim, puxa, se a pessoa tem um projeto de 1 GB, eu vou fazer uma conversão normal, e de 1 GB eu vou para 800 mega, como é que a pessoa vai baixar 800 mega num celular? Imagina se a pessoa tem 10 projetos, vai ser 8 GB, ninguém tem 8 GB livre no celular. Então, a gente teve que criar um arquivo que fosse pequeno. E o interessante, né, por isso que essa é a fase 2, era da performance, era o grande nervosismo nosso com relação a nós mesmos, esse era o paradoxo, né? Nós mesmos estávamos infelizes, enquanto todo mundo estava feliz usar o Auge, nós estávamos infelizes, porque a gente sabia que a gente tinha que melhorar isso. E foi aí que a gente criou esse formato de arquivo, e quando a gente começou a fazer as primeiras experiências, né, em abrir projetos com novo arquivo em celulares, a gente começou a ver que a gente estava abrindo muitas vezes mais rápido que em softwares normais de engenharia e arquitetura em PCs. E aí surgiu a ideia, né, puxa, por que a gente não leva essa tecnologia para os desktops, né? Aí começou a surgir a ideia do Auge Hub e essa terceira parte que eu coloquei de flexibilidade, né, que a pessoa quer acessar no dispositivo, quer acessar na web, quer acessar no PC. E agora, a partir de agora, assim, a gente vai... Eu vou falar sobre o Auge Hub, mas só para dizer assim, depois, a gente ainda vai entrar na parte assim de rastreabilidade, que seria, puxa, eu começar a registrar as coisas que eu estou fazendo, organizar em hierarquias, quem pode isso, quem não pode aquilo, mais funcionalidades, mas que envolvam muito essa parte de comunicação que nem existe no Auge hoje. Ele é muito assim para visualizar em realidade aumentada, mas as coisas não estão muito integradas, que é essa última parte ali, a quinta, onde a gente pensa um dia abrir uma API, alguma coisa assim para se conectar mais fácil com outros softwares,
Mas então o Augen é um software em construção, por isso que ele permanece gratuito. Então, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar num formato onde a gente vai separar uma versão gratuita de uma versão que tenha mais possibilidades e que essa possa ter ali a sua mensalidade, por exemplo. Tá? Então, são coisas que estão faltando e que a gente deve iniciar o trabalho logo mais. Então, a gente lançou recentemente o Augen Hub, faz 3 semanas, se eu não me engano. Já tem mais de 1.300 pessoas utilizando. Vou mostrar aqui um vídeo super rápido, tá? Para vocês olharem um pouco assim dessa performance que eu falei. Deixa eu ver se ele inicia. Então, nesse Augen Hub, tá, ele é gratuito, ele está disponível para download, ele é exatamente a mesma tecnologia que nós lançamos ontem no aplicativo Augen em celulares, foi lançado ontem, tá? Então, quem tiver o aplicativo Augen pode atualizar na loja que já vai estar com essa versão nova. Então, o Augen Hub, ele tem essa velocidade, assim, em abrir arquivos IFC, tá? Depois que ele é processado, né? É uma abertura bem rápida. Nós inserimos também a possibilidade de fazer filtros no modelo, então, desde os níveis, ou principalmente, assim, os tipos, né? Por exemplo, eu quero desativar aqui o IFC Bin, o IFC Slab, o IFC Plate, né? Então, tu pode ir ativando e desativando os tipos. Tu pode realizar cortes também, no momento vertical, depois a gente vai inserir outros sentidos, né? Pelo Augen Hub, as pessoas vão poder configurar aquele Reference Tracker, que era aquele formato de colocar a folha no projeto e depois abrir no celular, lá no local da obra, colocar essa folha nessa porta. No momento que tu mirar na folha, ela vai carregar o arquivo na escala correta, já no ambiente. Então, pelo Augen Hub é possível acessar as informações do projeto, né, ao clicar em cada elemento. Também nós inserimos a possibilidade da pessoa conseguir alternar o skybox, né, tipo o mundo ali que está ao redor, né, para, enfim, ter uma possibilidade de mudar um pouco o ambiente. Também é possível visualizar o projeto com uma navegação por drone, né? Isso foi interessante, assim, porque quando a gente viu que ele estava bem fluido e que a gente poderia navegar, assim, como se fosse um game mesmo, nas teclas ASDW, eu pensei, puxa, a gente precisava de uma coisa fluida para a gente sair navegando junto, né? Aí eu pensei, né, vamos botar um drone andando, né? Aí todo mundo aqui da minha equipe, falei mais que umas 3 pessoas, todo mundo disse assim para mim, não, Juan, não, nem pensar, não, eu nunca vi um drone num software de engenharia, não, isso é maluquice. Aí eu tive que ganhar, assim, de 1 a 8, 1 a 9 das pessoas e disse, não, vamos botar um drone, porque eu acho que tem que botar um drone, e era isso. E a gente vê hoje que o pessoal tá se divertindo bastante com ele, porque todo mundo, assim, trabalha com projetos, assim, eu já notei isso, todo mundo trabalha bastante sempre ali. A gente quis tentar, assim, trazer um pouco de uma coisinha diferente, assim, sabe, um salzinho, assim, enquanto a gente está olhando o projeto. Acho que fica divertido e vocês, se utilizarem, depois podem dar um feedback. Também, algumas pessoas também sugeriram, né, puxa, por que não colocar... né, tem alguns softwares que tem lá o bonequinho, para a gente ver na visão do bonequinho como é que era. Eu pensei, não, vamos fazer um bonequinho andar mesmo, de verdade, não ficar parado 2D ali. Vamos fazer um avatar de verdade, onde as pessoas possam configurar o seu avatar, né, e andar pelo projeto. E foi isso que nós fizemos. Então, as pessoas podem configurar o seu avatar, né, personalizar ele, se quer capacete, não quer trocar camiseta, essas coisas.
e andar pelo projeto. E só que isso que eu estou falando para vocês é assim, as ideias, né, até lançar, né? Então, quando a gente estava pensando assim no nome do Augen Hub, né, a ideia seria assim, ó, isso eu acho que tem alguns vídeos aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, depois eu até posso abrir rapidinho aqui para a gente finalizar a minha parte, né, mas obviamente depois eu vou estar curioso aí das perguntas ou trocar alguma ideia com vocês sobre isso. Então tem alguns exemplos, né? Esse aqui também que logo que a gente lançou, o engenheiro David Shinkai fez um vídeo com alguns exemplos, alguns projetos dele, mostrando assim essa visualização com o drone. Esse é só o vídeo que foi gravado, ele não mostra a interface do programa, porque a gente quis passar o melhor para vocês, assim, que não ficasse nada de interface aparecendo enquanto gravava um vídeo pelo próprio Augen Hub. Mas aí ele mostra assim diversos projetos, né, com armaduras também. Vocês podem notar, eu não sei como é que está o streaming aqui, porque eu estou transmitindo para vocês, então para mim aqui ele está super fluido, tá? Espero que a transmissão não esteja cortando frames ou algo do tipo, mas ele é bem fluido. E esse vídeo aqui que o próprio Fabrício fez, com o projeto, aquela casa que o Fabrício da Engenhabim, junto com o arquiteto Daniel Iglesias, ele acabou colocando 32 casas, né, para dar uma pesada, dar uma testada no Augen Hub, mas foi super bem, ele até colocou ali o bonequinho dançando, né? E interessante disso, assim, ó, esse é um arquivo que tem 32 casas e ele está desativando os tipos, né? Então, enquanto o bonequinho está dançando ali, ó, vocês podem ver que ele ativa e desativa a propriedade, e vocês conseguem acompanhar ali quão rápido tem sido ali, né? É um arquivo grande esse. Até posso abrir depois para vocês darem uma olhada. Então, assim, ó, para a gente finalizar, tá? O Augen Hub, ele acabou ficando com esse nome, porque quando a gente começou a mentalizar esse próximo avanço do Augen para PCs, a gente quis muito trazer, pensar na possibilidade de criar um multiplayer do Augen Hub, onde a gente possa, por exemplo, conectar pessoas no mesmo ambiente, né? Hoje, se eu vou mostrar, por exemplo, o Augen Hub para vocês aqui, eu posso abrir aqui e mostrar, mas vocês não têm controle sobre o que eu estou mostrando, né? E isso é uma coisa que a gente notou, assim, na pandemia, que, conversando com várias pessoas, né, sempre nas reuniões de projetos, tem alguém que assume o controle, compartilha, e aí o pessoal que está olhando é assim, não, mais para baixo, não, ali onde tu foi, não, vira ali, não, passou, volta, mais um pouquinho, volta. Então é assim, ó, esse gap, ele pode ser resolvido com o multiplayer. Então, a nossa ideia é que a gente consiga agora, nas próximas semanas, começar já a testar com que usuários diferentes possam acessar o mesmo projeto ao mesmo tempo, e um ver o outro, e começar a ter reuniões dentro da plataforma. Então, a gente vai criar um combo de produtos ali dentro dessas reuniões. Por exemplo, uma das coisas que passa assim pela nossa cabeça é, logicamente, abrir e exportar BCFs também, mas que é uma coisa que está faltando na aplicação, mas também, puxa, eu acho que a gente pode gerar, sei lá, uma espécie de vídeos, resumos de reunião em vídeos, né, porque a gente está conversando, às vezes, 1 hora com uma pessoa, a gente definiu 3 coisas, então vamos gravar 3 vídeos pequenos do que foi resumido, criar um resumo desses 3 vídeos que possa ser encaminhado para alguém, transcrever, sabe, hoje em dia é possível, a gente poderia fazer, que seria
Muitas vezes, assim, nessas reuniões maiores, às vezes tem, sei lá, 10, 15 pessoas, tem uma pessoa só escrevendo o que está sendo falado, né? E isso é uma coisa que hoje em dia dá para fazer automático, né? Então, por exemplo, a pessoa grava um resumo de reunião, chega um texto já do que ela falou, a pessoa aprova e isso vai para o resumo da reunião, pode ser até gerado uma ata de reunião automática, né? Então, isso que eu estou falando para vocês é um evento aqui interno, eu estou falando o que está na minha cabeça agora, pode ser que a gente mude, receba mais inputs, tenha uma ideia diferente, mas assim, a ideia do Auge Hub é assim, a gente criar um ambiente ali de colaboração, tentar fazer as coisas mais rápido e assertivas, registros, e é para aí que a plataforma assim, desktop deve caminhar nos próximos meses, né? E, assim, de forma geral, essa assim, a história do Auge, ali está o meu contato do LinkedIn, também se vocês quiserem seguir a nossa empresa ali no LinkedIn, também no Instagram, que é onde as coisas foram acontecendo, tem vários exemplos de uso, pessoas utilizando nos seus projetos, então tem vários exemplos mesmo. Tem vários contatos aqui, então quem quiser tirar um print e depois conectar, a gente está à disposição. Tá? Espero que tenham gostado e eu fico à disposição aqui. Até posso, só para finalizar aqui, estão me escutando bem, Rosângela? Perfeito, perfeito. Legal. Só para finalizar aqui, eu vou abrir rapidamente aqui É isso que eu ia te pedir. o Auge Hub. Isso. Vou abrir rapidinho aqui, tá? Ele está disponível no site do Auge. Essa aqui é a conta do Auge, tá? Eu vou ver aqui o projeto aqui. Lembrando assim, ó, o notebook que eu estou usando, tá, pessoal? Ele é um notebook de 8 GB, tá? Ele tem uma placa de vídeo da Radeon, modelo de entrada, tá? Então, ele é um computador de entrada, assim, tipo, R$3.900 por aí, para vocês terem uma ideia, só para ver que não é um computador, muitas vezes, como o de vocês, que realmente fazem projetos. Esse notebook eu uso aqui para o trabalho. E vocês podem ver, assim, quão fluido ele está aqui, embora a gente tenha um arquivo aqui de, sei lá, 32 casas, com vários objetos, né? Então, ele fica leve, assim, para visualização. Aqui eu vou mostrar para vocês, então, só lembrando, assim, que esse é um projeto ali da Engenharia BIM, junto com o Daniel Iglesias, o arquiteto Daniel Iglesias. Aqui a gente pode executar os filtros, né, por pavimento ou por tipos. Então, por exemplo, se eu quiser excluir as paredes, tirar o IFC Plate, o IFC Member, o IFC Column, o IFC Beam, e mesmo assim, a gente tem uma visualização super bacana, assim, pelo modelo, né? Que mais? Deixa eu ativar todos aqui de novo. Aqui a gente pode utilizar aquele corte que eu expliquei para vocês, né? Então a gente pode cortar o projeto na vertical, ou... Estão me escutando? Alô? Perfeito, perfeito. Perfeitamente. Tá, beleza. Então pode cortar ele de cima para baixo, ou de baixo para cima. Aqui então tem, por exemplo, como a gente criou o arquivo agora, a gente tem controle do material. Então, por exemplo, se o material é diferente, vocês podem apertar ali para, por exemplo, ver através dos vidros, né? Ou não, né? É possível também colocar numa visualização raio-x ou não, né? Trocar o skybox, que era aquele ambiente, né? O céu, né? Que nem eu falei ali durante a apresentação. Então a gente pode trocar por alguns diferentes. Se a gente aperta aqui, tem o drone. Tem até o barulhinho, não sei se vocês estão escutando.
para andar com o drone. E Sim, o escutando. avatar, legal. E o avatar, quando a gente clica nele, a gente pode escolher onde ele começa, né? Então, tipo, eu quero começar aqui. Aí eu posso andar aqui com o avatar pela casa, né? E olhar aqui a edificação, né? E quando a gente clica nos elementos, ele vem as informações, né, que estão atreladas àquele objeto. Certo? Conseguiram olhar? Perfeito. Esse quantity takeoff, ele está quantificando já? Oi? Apareceu ali um quantity takeoff. Ele vai do quantificar Fabrício? também? Sei lá, uma informação que está aqui no projeto dele, né? Eu não sei. Que nem eu falei, eu não sou grande especialista disso, né? É um projeto dele. Mas ele dá uma série de referências aqui. Sim, aí depende de como é a que estão esses pessoa objetos, né? configurou. Isso. Tem aqui a possibilidade também de tirar foto, né? Então, por exemplo, se eu quiser tirar uma foto aqui, ele já salva aqui no próprio Windows, né? Nas teus documentos, ou gravar um vídeo, né? Com fone ou não, que tem uma série de atalhos e configurações também do sistema, que vocês podem olhar, e para configurar o avatar de vocês, nessa telinha aqui, ó, vocês podem clicar aqui em avatar, e aí vocês podem, enfim, trocar assim, as configurações do avatar de forma a configurar melhor ali como vocês querem que apareça, né? Certo? Então, esse é um overview bem rápido, assim, já tem alguns tutoriais a respeito do Algin Hub no próprio YouTube, algumas pessoas fizeram, então tem alguns conteúdos a respeito, caso